Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. E agradecendo a você que está se dispondo a participar com a gente e assistir esse vídeo, nós vamos dar continuidade naquilo que a gente estava tratando sobre os ritos da missa, os ritos iniciais da missa. Nós já tivemos 2 outras lives falando a respeito da importância da missa, né? É o ponto máximo da nossa vida como católicos. E a maior riqueza que existe na face da Terra, com certeza, é o Santíssimo Corpo de Jesus, que se oferece a nós na Eucaristia. Nós, os católicos, temos que entender, e esses dias acho que eu até postei em algum lugar aqui na internet, uma frase do padre Renato Leite, onde ele dizia o seguinte: ninguém precisa morrer para ir para o céu, vamos à missa, né? Porque o céu se faz presente. Então, que a gente possa, cada dia mais, mergulhar no conhecimento dessa verdade, mergulhar nesse mistério e tomarmos parte no sacrifício do Senhor. Inicialmente, eu quero já agradecer a presença do João, que está aqui com a gente, o João Paulo, que vai nos auxiliando aqui, e também o João Pedro, que está por trás aí na técnica, fazendo a parte que a gente não sabe, não consegue, não dá conta de fazer. Então, Deus nos abençoe. Vamos iniciar com uma Ave Maria, agradecendo a Santa Mãe de Deus por ter nos trazido a salvação, né, nos oferecendo o seu corpo, nos oferecendo toda a sua vida, né, para nos dar a salvação, que é o próprio Senhor que se fez carne no ventre da Santa Virgem. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, eu não vou nem começar recatando um pouco, voltando ao que nós tratamos anteriormente, porque, como é bastante longo o assunto, se eu ficar voltando, a gente acaba demorando muito. Vamos aproveitar o tempo para a gente poder falar das partes da missa e para que a gente aprenda a participar bem da missa. Uma das coisas que é importante a gente saber é que a missa não começa a hora que você chega. A missa começa na hora que você se decide pela missa, né? Você já começa a se preparar. Eu gosto de lembrar a frase da Raposa para o Pequeno Príncipe, né? E ela vai conversando com ele, então até que chega uma hora que ela diz assim: se eu sei que você vai chegar às 4, às 3 eu já estou feliz, né? E a gente deve cultivar esse tipo de atenção à nossa participação na missa. Por isso é importante a gente poder chegar um pouco antes, não chegar em cima da hora, ter tempo de acalmar o coração, guardar silêncio dentro da missa, nós já falamos disso também, mas guardar o silêncio, mesmo que você esteja acompanhado, tal, a gente consiga fazer isso de uma forma a ficar mais compenetrado e ter uma participação mais espiritual, né? Nós já tratamos alguns assuntos, você pode assistir aos vídeos anteriores que você vai poder estar inteirado. E aí nós começamos falando dos ritos iniciais da missa, a procissão da entrada, que é acompanhada de um canto, né, a acolhida que o padre faz e a saudação, e aí vem o ato penitencial, o hino louvor, que é o glória, e o oremos. Então tá. Eu não sou capaz de me lembrar com clareza, mas acho que nós paramos no ato penitencial, ou vai falar do ato penitencial, João? Do sinal dos cristãos, tá bom. Obrigado. Então, o que acontece? Eu cheguei até a comentar com vocês rapidamente no outro vídeo nosso, que a gente tem que tomar o cuidado de fazer da forma correta os sinais que são próprios nosso católico, que são próprios dos cristãos. Mas isso foi a igreja que inventou? Não, isso é assim desde os tempos dos apóstolos, eles já faziam o sinal da cruz, a persignação e tudo mais. Porque como ninguém podia também ficar se declarando muito abertamente cristão, eles usavam alguns símbolos para poder se identificar. Então, é muito comum a gente ver o símbolo do peixe, né? O símbolo da cruz, ou então um P com um X na perna do P, assim, que seria a Pax, né? O sinal da paz, né? O Shalom de Jesus. Então, tudo isso eram sinais. E quando a gente vai fazer a nossa
o início não só na missa, nas nossas orações, em tudo que a gente fizer, a gente pode estar fazendo, antes da alimentação, a gente fazer o nome do Pai, rezar, agradecendo. Então, tudo isso é indicado que se faça. Principalmente nós somos cristãos, nós somos católicos, tá bom? Mas aí é importante fazer certo, porque uma das coisas que acontece é que muitas vezes a gente faz muito no automático, né? Faz muito de qualquer jeito, que nem jogador de futebol, sabe aquele negócio assim, que não sabe nem onde que faz uns negocinhos, assim, uns tremelique, e acha que está fazendo o nome do Pai. É uma oração, né? Você está mostrando que o seu corpo, você por completo, está se colocando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quer dizer, eu estou participando, chamando a estar em mim a Santíssima Trindade. Eu gosto de uma piadinha, que o menininho chegou em casa e o pai perguntou, chegou da catequese e tal, e ele falou, filho, você aprendeu o que hoje na catequese? Eu aprendi, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele falou, legal, e como é que faz os sinais? Não, pai, eu só aprendi a falar, esparramar na cara ainda não aprendi. Então, a gente precisa aprender, pelo menos, sendo adulto, a esparramar na cara também. E eu estou falando primeiro do sinal da cruz. A persignação é quando a gente faz, né? Com o polegar, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na missa, a gente faz esse gesto antes do Evangelho. Eu vou falar disso mais para frente. E não se diz essas palavras, tá? Essas palavras são quando a gente faz em oração pessoal ou até pedindo livramento. O sinal da cruz é uma coisa tão forte que muitas vezes a gente não leva em conta. Mas grandes testemunhos de santos, de místicos, que foram libertos de grandes problemas por sacramental ou sinal da Santa Cruz. A gente precisa começar a valorizar mais e usar mais, porque tudo isso é graça, né? Então a gente pode e deve usar. Muitas vezes em momentos de tentação, tanta coisa, a gente pode estar fazendo realmente esses sinais como uma forma de livramento, pedindo a Deus a graça da ação de Deus na nossa vida. Casos bem conhecidos, como, por exemplo, São Santo Antônio de Pádua, né? Ou de Lisboa, como alguns portugueses vão dizer. Ele é nascido em Lisboa e morreu em Pádua, na Itália. Ele, num momento de um ataque muito forte de tentação, ele estava passando e ele fez o sinal da cruz no mármore da parede e está lá, em baixo relevo, ficou afundado o sinal da cruz e o demônio saiu de perto, né? Parou de tentá-lo, parou de atacá-lo. Então, são coisas que a gente pode e deve conhecer, né? São Francisco usava muito disso, né? Isso, São Francisco. Santa Teresa d'Ávila, ela era muito tentada, então ela fazia muitas vezes o sinal da cruz. Tem uma amiga nossa, ela é membro da comunidade Corpus Christi, e antes dela vir para a comunidade, ela era vendedora numa empresa aqui na cidade, no shopping, e vendia muito, por sinal. E era engraçado, porque ela tinha um lugar, um mezanino, para subir e pegar as coisas, então o tempo todo que ela subia a escada, ela fazia o nome do Pai, chegava alguém, ela ia atender, ela virava um pouquinho assim, de costas, fazia o nome do Pai, e a loja tinha câmeras. E ela conta que os proprietários eram protestantes, ele falava, viu, mas que tanto que você se benze? Ela falou, está incomodando por quê? E ela era um sucesso em vendas, tal. Então eu falo, porque você fazia o sinal da cruz, né? Tudo que a gente faz no sinal da cruz, a gente faz em nome dele, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Né? E sempre fazendo dessa forma, tocando na testa, no abdômen, no ombro esquerdo, e depois no ombro direito. Nossa Senhora, nas aparições, aos videntes de Fátima e outros videntes, ela chegava para falar com as crianças, normalmente crianças, pessoas muito simples, e Nossa Senhora fazia o nome do Pai. Né? Então, é algo de valor, realmente, que a gente não trate como qualquer coisa, ou achando que, imagina, isso é bobagem. Não, não é bobagem, é importante, e é bom que a gente saiba fazer bem feito, né? Porque todo esse cuidado, o que vai gerar em nós?
a graça da gente fazer bem feitas as coisas que a gente está fazendo na Santa Missa, né? É uma forma de nós estarmos participando integralmente, com a nossa mente, com a nossa vontade, com a nossa atenção, com os nossos gestos, com o nosso corpo. Lembrando também que é com a mão direita, né, Glauco? Com a mão direita, exatamente. Né? A Igreja Ortodoxa, a Igreja do Oriente, que ela é separada da Igreja Católica, mas tem comunhão em vários pontos, lá eles fazem com a mão esquerda, ainda assim, eles fazem assim com os dedos, tocam o chão, para lembrar que eles são pó, e daí eles fazem esse gesto, em nome do Pai e do Filho, aí eles fazem o contrário, eles fazem primeiro no ombro direito, depois no ombro esquerdo. Mas isso são eles, a gente é a Igreja Católica, Apostólica, Romana, e nós precisamos saber e fazer bem as nossas participações, né? Tomar cuidado de fazer bem. Então, assim, é algo importante que passa batido, contei rapidinho, vou repetir até, mas um amigo meu, que hoje já não está mais no meio de nós, ministro da Eucaristia no altar, fazendo o nome do Pai ao contrário, né? Em vez de tocar no ombro esquerdo depois do direito, ele fazia assim e tocava no direito depois no esquerdo. Então, eu falei, cara, não é assim. Como não? Eu faço certo. Mas ficou automático, ele não percebia. Aí eu fiquei do lado dele para ele ver o gesto. O cara, é verdade, eu faço errado. Porque a vida inteira ele fez assim, o mundo nunca percebeu. É pecado, vai para o inferno. Não, mas vamos combinar, nós estamos na missa, a coisa mais importante que tem. Vamos fazer o que a gente puder, fazer o bem e o melhor. Né? Fazer bem e fazer o melhor que a gente puder. Né? João, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que nessa parte da introdução do Sinal da Cruz está bem claro, né? Que daí já começa, sim, logo depois disso, a saudação apostólica, né, que o padre faz, né? Sim. Então, e essa saudação é a saudação que se fazia desde o começo da igreja, tá? Por isso que chama saudação apostólica, né? Os apóstolos já começavam o rito da Santa Missa dessa forma. E tem todo o gestual, ele faz um gesto de acolhida, tudo isso é descrito para que o padre faça. Então, veja, um negócio tão importante, uma liturgia tão preparada, tão cuidada, nós temos que cuidar para não fazer mal à nossa parte. E isso, não sei, mas o padre ensinou, mas é você que é católico, você tem que aprender, você tem que procurar conhecimento. E, gente, não vem falar para mim, eu não sei, não tem que ensinar. Hoje tem muita coisa. Tem muita porcaria na internet falando em nome da igreja, mas tem muita coisa boa, muita coisa séria. Então, nós devemos procurar filtrar e, na dúvida, procurar alguém que possa te ensinar, o próprio padre e tal. E mesmo assim, a gente encontra divergências, tá? Eles, às vezes, falam, isso sim, isso não, mas a gente tem que procurar saber o que ensina o Sagrado Magistério da Igreja, o autêntico magistério. Opinião minha, do padre, ou de qualquer um que seja, não faz diferença. Não é isso que conta. Né? A gente tem que procurar fazer realmente aquilo que seja o correto, o mais digno possível, o mais nobre possível, o mais bonito possível, que a gente faz para Deus. E não é perfeccionismo, não é... Exibicionismo. Oi? Não é exibicionismo. Para quê? Não. Tanto, né? É o melhor, né? Fazer o melhor. E, tipo assim, quando você chegar na missa, é tão ruim a gente escutar essas conversas mole, a gente já escutou tanto, né? Eu não vou na missa porque quem vai na missa fica reparando nos outros. Quem vai na missa e sabe que os outros ficam reparando nos outros, é porque ficou reparando nos uns que ficou reparando nos outros, né? Então, vamos combinar que você vai na missa, esqueça dos outros, tá? Você fica você e Deus. E sabendo o que vai fazer o melhor possível, fazer bem feito, como eu falei, né? Porque é para Deus. Então, normalmente, na introdução e na acolhida apostólica, o padre vai falar da cátedra dele, da cadeira dele, tá? Porque o padre ele vai ficar ora no altar, ora no ambão, ora na cátedra, na cadeira dele, né? Onde ele fala como sacerdote, rei, profeta. Ele também está ali em persona Christi, então ele também é altar, vítima e é sacerdote. Então, ele faz a oferta, é tudo muito conjugado, é tudo muito casado, não tem nada por acaso, é tudo muito claro, mas a gente precisa conhecer para entender essas conexões todas.
E aí ele vai dizer, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. O sacerdote, quando se dirige a nós, ele diz convosco. Se nós formos, por exemplo, fazer uma celebração da palavra e quisermos usar essa introdução, não é pecado, não tem errado, pode fazer. Mas a gente vai dizer, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. O sacerdote fala convosco, que ele, no lugar de Cristo, está nos acolhendo pela ordem apostólica que ele tem, pela ordenação que veio dos apóstolos. Então, tomar um cuidado, né? A gente, quando fala, quando vai fazer alguma... O Senhor esteja... Eu vou ler a palavra do Evangelho, né? Vou ler o Santo Evangelho, numa celebração da palavra. Eu vou dizer, o Senhor esteja conosco. No final das lives, dos nossos vídeos, lives, quando a gente faz uma coisa, normalmente, na hora de pedir a bênção, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Então, tomar esse cuidado, ter esse conhecimento e fazer a nossa parte bem feita. Não queremos e nem devemos fazer a parte que é do padre, o padre não tem que fazer a nossa, então a gente faz cada uma sua bem feita. Né? Então, é importante entender isso. E o padre, como ele está na autoridade de apóstolo ali, né? Ele está no munus régio de Jesus, como ordenado, nós também temos os 3 mundos, régio, sacerdotal e profético. Mas o padre, ele dá impersona Cristo. Então, ele fala da cátedra dele, do trono, da cadeira dele, eu não gosto da palavra trono, que dá a impressão de exagero, mas ele fala da cadeira, da cátedra dele, né, onde ele vai se assentar depois, e ele vai nos acolher. Então, ali ele está falando como quem rege, quem está presidindo, né, a Santa Missa e o rito litúrgico que a gente vai estar vivendo. Uma coisa, João? Não, é dizer que, aproveitando essa da cátedra, né, da cadeira dele, numa aula com o padre Paulo Ricardo, ele fala que ali só o padre pode sentar, né? Se tiver uma celebração da palavra, né, com um diácono ou com um ministro, eles não devem se assentar na cadeira do padre, na cadeira presidencial. E para lembrar que ali não é uma missa, é uma celebração, que é a diferença, né? Exato. E para lembrar, ele até fala que deveriam se colocar ou o evangeliário no assento do padre, dizendo, está faltando alguma coisa, ou a própria estola do padre, colocar lá e falar, ó, o padre não está presente, para as pessoas diferenciarem, porque se uma pessoa vai lá, né, Glauco, que nunca frequentou aquela paróquia e vai assistir uma missa, chega lá e vê a celebração, confunde com uma missa, não é isso? É muito comum. E é muito comum também, porque o sacerdote, o bispo, nós temos 3 graus de ordem. Episcopal, que são os bispos, presbiteral, né, que são os presbíteros, os sacerdotes, ou sacerdotal, e a ordenação diaconal, que seriam os diáconos. Por ele ser também um fiel que foi ordenado, ele tem ordem episcopal para exercer o ministério dele, é muito comum a turma passar, não, mas o diácono pode sentar lá. O correto, não, ele não é sacerdote. Ele é diácono, ele presta serviço. Diaconia significa serviço. Então, ele presta serviço. E não que ele tenha menos importância por isso, é o ministério dele. Então, não é assim, eu sou mais o leigo. Não, ele faz a parte dele, que é o que cabe. O padre faz a parte dele, que é o que cabe. Então, não tem que ficar nessa medindo, sabe, valorando, é mais ou menos. Ministerialmente, o sacerdote pode mais que o diácono. E assim como o bispo pode mais que o padre, né? O bispo está acima do padre na ordem das coisas. Então, é importante saber disso. E eu já tive a oportunidade de ir em celebração da palavra, onde quando acabou, a pessoa falou assim, eu gosto mais dessas missinhas rápidas. Achando que era uma missa, e chamou de missinha, e gostou porque era rápida. Né? Então, assim, noção zero. Né? Mas é falta de conhecimento. A gente entende isso e não vai parar, mas tendo oportunidade, inclusive, esclarecer as pessoas, né? Que a missinha não é bem missinha, né? Ela é só a celebração, o culto e o rito da palavra. Vamos lá? Mais alguma coisa, João? Quer comentar? Acho que não. Já pode passar para o ato penitencial próprio, né?
Isso. Então, veja, quando nós chegamos na missa, e antes da gente participar dignamente, nós não somos dignos, nem pedindo perdão, nem tendo saído da fila da confissão, nem não tendo pecado, nós não somos dignos de participar da missa e do sacrifício de Jesus e receber o corpo e o sangue dele. A gente precisaria ter o mínimo de noção disso. Quem nos faz digno é a graça de Deus nos sacramentos, tá? Então, o que acontece? Normalmente, a gente fica tão preocupado de cantar, de gostar ou não gostar da música, do ato penitencial, que a gente acaba nem prestando atenção e pedindo perdão dos nossos pecados. E agora, o que acontece? Nós sabemos que, não estou contando nenhuma novidade, né, que nós somos pecadores por vocação, quase, né? Então, dificilmente nós não vamos ter pecado, nós não vamos ter coisa para pedir perdão para Deus, e antes de pecados que não sejam graves. Já tratamos disso em outro vídeo, mas nós vamos repetir agora. O pecado grave que ofende a Deus, em um dos 10 mandamentos, tem que ser confessado com o sacerdote. Né? Não vale essa oportunidade pandemística aí, eu confesso em casa com Deus, né? Então, é uma zoeira esse negócio. Nós não somos protestantes, nós somos católicos. Jesus instituiu o sacramento da penitência aos apóstolos, aqueles a que soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, o sacerdote tem ordem do Senhor Jesus Cristo para fazer o sacramento, para exercer o sacramento, e quem perdoa não é o padre, é o próprio Senhor. Né? O padre vai ver se nós estamos arrependidos. Então, chega lá, eu assisti bobagem, fiquei zoando as minas, e aí falaram que é pecado, então eu vim aqui contar. Não, você não foi contar, você foi lá porque você está arrependido de ter ofendido a Deus, né? Então, você foi pedir perdão dos seus pecados, e aí, então, você recebe a absolvição dos seus pecados. E aí, não vai ser hoje que nós vamos tratar disso, porque daria quase que um vídeo inteiro falando só disso, mas no ato penitencial que a gente participa na missa, é para a gente pedir perdão das nossas faltas leves, das coisas que a gente faz e que não sejam uma ofensa grave a Deus, não seja um pecado mortal, um pecado grave. Hoje, como tudo é medidinho, as pessoas vão falar: é falta grave. Não, é pecado mortal. A falta grave pode ser traduzida como pecado mortal, que nos afasta de Deus e faz com que a gente mereça, com todas as letras, a rampa dos quintos, né? A rampa do inferno. Por quê? Porque quando eu peco deliberadamente, eu sei que é pecado, eu quero pecar, e vou lá e faço. Isso é pecado, tá bom. Mas eu não acho que é pecado. Então, meu bem, vamos combinar que quem define o que é certo e errado, o que é pecado e o que não é Deus, é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, da salvação. Não somos nós, ao nosso bel prazer. Se eu pudesse instituir e definir o que é pecado e o que não ia ter muito, não. Né? Bater na mãe na sexta-feira santa por causa de carne seria pecado, mas o resto está liberado. Então... Desculpa a brincadeira, mas é assim, não cabe, sabe? Não sou eu quem defino, quem diz o que é certo e o que é errado é a igreja, em nome de Deus, com seriedade. Aquilo que ofende o coração de Deus, que ofende o irmão, que ofende a assembleia, no caso, o corpo que é a igreja, né? É isso que a gente tem que ver. E, normalmente, nessa hora, principalmente quando é final de semana, a gente ouve uma música, né? Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, ou alguma coisa parecida com isso. Quando não é dito Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, o que vai acontecer? O sacerdote vai fazer a oração, ele completa com essa oração depois da música, né? Que é o pedido de perdão. E aí, aos domingos, normalmente, esse ato, né, ele é chamado de ato penitencial, onde eu peço perdão para poder participar dignamente das minhas faltas leves, peço perdão. O pessoal chama de ato penitencial ou Kyrie, com K. K-Y-R-I, deve estar escrito aí, né? K-Y-R-I-E, Kyrie. Que é uma oração, na realidade, em latim e grego, né?
onde na oração você vai falar Kyrie eleison, Senhor, piedade. Cristo eleison, Senhor, Cristo, piedade. E depois, de novo, Kyrie eleison, Senhor, piedade. É importante saber que, se você quiser, não é obrigatório, e hoje em dia tudo está uma ofensa, nossa, principalmente se tiver piedade. E não é para mostrar para os outros, porque senão você já pode pôr a cara no chão e pedir mais perdão ainda. Mas, no ato penitencial, tem padre que fica revoltado, né? Arrancando a estola para enforcar um. Não tem que ajoelhar, não tem se ele não quiser. Se você quiser, você pode. Você está pedindo perdão a Deus, a momento de oração. Então, você pode se ajoelhar para pedir perdão a Deus. É obrigatório? Não. Mas, hoje em dia, já tem padre, igrejas, paróquias e dioceses. Não tem nem que esteja no flexório na hora da consagração, não precisa ajoelhar. Então, vai tirando tudo, vai sobrando nada e vai passando a régua sempre de uma forma muito rasa. Tá bom, cada um vai responder por aqui. Mas como é o seu ato, é você que está pedindo perdão. Ele é o pecado comunitário. Não, cada um ali está pedindo do seu. E aí, se você sentir o desejo, você pode se ajoelhar e fazer. Claro, com discrição, com simplicidade, e até porque você está reconhecendo que você realmente é um pecador, uma pecadora, e precisa do perdão de Deus. Então, não tem nada de, é pietismo, é um exagero. Eu acho um exagero que estão tirando da Santa Missa, dos atos litúrgicos bem celebrados e tudo mais. Então, o que acontece? Me dê licença só um minuto. Bom, é que a porta está abrindo para o vento e daqui a pouco ela bate. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para não cair no exagero de é muita piedade, ou então no exagero de nenhuma piedade. Deus não precisa disso. Então tá. A gente tem que tomar esse cuidado, porque celebrar bem faz parte da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com Deus. Falando isso, Glaucio, eu quero comentar que hoje, na missa que nós participamos, né, em relação à missa de sempre, que é a missa antes do Concílio Vaticano, que eu já participei os fiéis ficam muito mais tempo ajoelhados e de pé do que propriamente sentados. Muito mais tempo ajoelhados, né, demonstrando uma forma de piedade, uma forma de arrependimento e tudo mais durante toda a Santa Missa do que hoje. Hoje, praticamente, ficamos muito tempo mais sentados do que em pé ou ajoelhado. Ajoelhado, na verdade, são 2 vezes durante a missa, né? E olha, você sabe, João, o que acontece? Eu acho que preciso resgatar, e não tem que, mas o padre não gosta, ele tem uma joelha, pronto, vamos discutir por isso, gente. Se eu tivesse falado, eu estou com calor agora, o ar-condicionado, o ventilador não está prestando, então eu vou arrancar a camisa. As mulheres vão quase peladas na missa, ninguém fala nada. Agora, porque você vai ajoelhar, alguém vai encher o saco, não trata. Pronto. O que tem de mais? Entendeu? Cai nessas picuinhas que tem hoje. Porque o padre usa batina, porque o padre não usa batina. Porque a mulher põe véu na cabeça, a mulher não põe véu na cabeça. Cuide sua vida. Eu acho que você vai na missa para celebrar, adorar e render o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão, os seus pedidos a Deus, não às pessoas. Então, o fato de ser comunitário tem que tomar o cuidado da gente não querer uniformizar. Então tem que... Eu não estou dizendo que tem, eu estou falando que se você quiser, você pode. Agora, desde que seja uma verdade. E você esteja arrependido dos seus pecados veniais cometidos. Falou mal dos outros, bem que falar mal dos outros pode ser pecado grave. Mas, sabe, fez um comentário indevido, perdeu a paciência sem necessidade, alterou o humor por pouca coisa. Então, você tem lá os seus maus pensamentos que vêm e você muitas vezes acolhe, porque não tem como, muitas vezes, você não ter maus pensamentos. Agora, os maus pensamentos são sérios, são de ordem moral grave, e você consente com eles, aí é pecado, tem que confessar. Por isso que eu falo muito para vocês, eu não entendo como é que o povo pode assistir Rede Globo, novela, aquelas porcaria que tem hoje, Casa, não sei das quantas, Fazenda, Big Brother. Aquilo é um manto de porcaria, de sujeira, é uma nojeira um negócio daquele. A pessoa assiste, depois não tem nem consciência, e depois vai na missa, e depois comunga, e depois... Meu Deus! Que catolicismo é esse que nós estamos vivendo? Né?
E é duro porque, assim, a nossa catequese é muito falha, é muito rasa, né? A pessoa recebe a catequese quando ela é pequena, depois ela cresce, aprende um monte de safadeza que não precisaria, e ela fica com aquela catequese anêmica, pequena, anã, né, de quando ela era criança. Mas por isso que vocês estão assistindo, por isso nós estamos se dispondo a fazer esse tipo de vídeo, né? Para ser formativo, para a gente ter consciência, né? E a coisa que eu mais gosto de dizer, eu enjoo de tanto que eu repito, pensa uma coisa, Jesus está lá, faz 2000 anos que ele já ressuscitou e poderia estar no céu tranquilo e refestelado, né? Porque ele é Deus. Mas ele faz o ato de esvaziamento, de se colocar na Eucaristia para te receber. Não é só para que você possa recebê-lo, que é o mais importante. Eu preciso dele, ele não precisa de mim, mas ele quer estar conosco, ele quer precisar de cada um de nós. Então, o que ele faz? Ele se coloca naquela humilhação para poder nos receber em comunhão. Eu acho isso absurdamente fantástico. Eu acho isso assim um escândalo do tamanho da humildade do Senhor, do quanto ele se permite humilhar para te receber, para me receber. Né? Então, não é pouca coisa. Então, tudo que a gente fizer com o coração, com a alma, com retidão, não é pecado, não está incomodando. Se incomodar também, os incomodados que se vivem. Porque cai numa situação hoje que é um problema. É um problema. Nossa, porque isso é um horror. Né? Vocês ficam vendo essas coisas. Que coisas? O que a igreja sempre ensinou. Agora querem tirar e justificar. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Claro que a gente não tem que fazer nada que cause escândalo, que escandalize, que deixe as pessoas... Né? Então, tem gente que vai na missa, não estou fazendo, não posso, nem devo fazer um comentário, porque às vezes o problema é até psicológico. Mas tem gente que vai na missa e responde alto, e faz gestos exagerados. Mas se a pessoa está se sentindo bem, isso me ofende no quê? Eu não acho certo. Não faça. Simples assim. Né? E tendo oportunidade, você poder conversar com a pessoa, né? Mas são coisas mínimas hoje que estão causando problema e virando problemão. Que a gente tome os cuidados devidos, mas que a gente tenha a liberdade de bem celebrar aquilo que a igreja nos dá como meio de salvação, porque é um sacramento, e se tratando do Santíssimo, da Eucaristia, é o Santíssimo, é o sacramento dos sacramentos. Tudo que existe na igreja é em função da Eucaristia. Tudo. Aliás, a igreja existe em função de ter Eucaristia. Ela sendo o corpo de Cristo, Cristo se faz presente e ele se deixa a nós por meio do sacramento da Santa Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, é importante esse ato. Valeu. Não, agora, passando para o próximo, que é o Glória, seria bom a gente também dizer, porque agora nós estamos no Advento, né? E no Advento não temos o Glória, né? E as pessoas às vezes não entendem o porquê tem o Glória, porquê não tem o Glória, porquê canta-se o Aleluia, porquê agora não canta-se o Aleluia, né, Glauco? Sim. Então, na realidade, a gente percebe assim, uma falta de conhecimento e formação em muitos corais, em muitos grupos, em várias paróquias, porque muitas vezes não foi falado, a pessoa acha que isso não tem problema, eu gosto de cantar e falar canto. Agora, que nesse dia nós tivemos festa, né, da Imaculada. Na festa você canta, nas festas você pode cantar, mas no período da Quaresma e no período do Advento, tanto que a cor é mais sóbria, a gente vê a cor roxa presente, não se canta o Glória e não se reza o Aleluia. Mas por quê? Porque é um tempo onde eu devo estar mais introspecto, mais dentro do coração, meditando mais, e justamente não fazendo nada de apoteótico, muito de glorificação a Deus, de exaltação, externamente. Por quê? Porque eu estou recolhido, aguardando a vinda do Senhor. Jesus não vai nascer de novo, ele já nasceu uma vez por todas, morreu uma vez por todas e ressuscitou uma vez por todas. Tá? Mas eu me preparo para festejar esta primeira vinda, a encarnação do Verbo, essa presença de Deus conosco, cumprimento de todo o Antigo Testamento, os profetas e tudo,
Jesus veio, se fez homem, ele é Deus, ele não precisava fazer isso. Mas ele fez para estar conosco. Então, a gente quer acolhê-lo com plenitude. Todo o resto do ano, né, no período pascal, principalmente, que é a máxima festa, e no período comum, a gente vai cantar o glória e tudo mais. É só nesse período do advento. Por quê? Porque quando chega a noite do Natal, é a exultação, sabe, a glorificação do Filho de Deus que se fez presente no meio de nós. Nós celebramos essa realidade, aguardando a segunda vinda do Senhor, que virá sobre as nuvens, com poder e glória, cercado dos seus anjos, e como ele disse que vai vir. Então, eu me reservo para meditar, rever a minha vida, ver como é que eu estou vivendo o meu catolicismo, ver como é que eu estou participando na missa, porque, olha, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu já devo ter falado em outro vídeo, mas eu vou tornar a dizer. Tem católico que foi batizado e nem sabe que é obrigado a ir à missa no domingo. Né? Mas nunca ninguém falou de acho. Né? Não, ele falou, não tem problema, eu não acho que tem problema. Então, ele não sabe disso. Né? Então, a gente está contando todas essas coisas para que cada um de nós sejamos verdadeiramente batizados, filhos de Deus e viventes da palavra. Não adianta. Mas eu vou na missa, eu faço tudo com a maior carteirada, eu faço tudo certinho. Mas eu estou arrependido. Eu estou vivendo, eu estou rezando o que o padre fala na missa. Gente, que riqueza esse novo missal, as orações. Fantástico. Nossa, cada coisa deliciosa de ouvir. Uma liturgia rica, né? Aquilo faz o coração da gente dilatar. Prestem atenção, nos oremos, nas orações que tem pronunciando a consagração. É tudo muito rico, né? Então, a gente pode e deve prestar muita atenção nesse sentido. Mas, voltando ao Glória, ele é o hino de louvor ao Pai e ao Filho, em unidade com o Espírito Santo, né? É um dos primeiros cantos que se fez na igreja, né? Na igreja lá do começo, e a gente vai participar desse louvor, oferecendo o nosso louvor, de Jesus, do Pai, e a oração que o Senhor faz glorificando a Deus se torna nossa, nós vamos tomando parte nisso. E é importante que eu, então, conheça a oração. Música, normalmente, é cantado, o glória pode ser rezado, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amado, Senhor Deus, Rei dos céus, vocês sabem? Se não sabe, pega aí na internet, você vai achar, no Catecismo da Igreja Católica. E aí, o que acontece? Quando a música é cantada, aí vira um problema, porque a turma assassina o Pai, o Filho, o Espírito Santo e quem mais? Porque ela deve ser cantada, o que tem na oração. Não pode cortar. A turma resume, pula estrofe, não fala direito, não canta tudo. Então, assim, a música, o pessoal de música fica feliz da gente fazer esse tipo de comentário. Mas eu conheço um nego que faz 50 anos que toca na igreja e chega na hora do glória e canta uns glórias assim que você fala, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus, tem de piedade de nós. E você faz outro ato penitencial. Porque, assim, não diz nada. Não fala nada do que está no glória. Já que é da irmã não sei quem, ela é tão animada, então. Ela que canta na casa dela, mas na missa, procurar tomar o cuidado de não fazer isso, de fazer a liturgia bem celebrada, né? De cantar o que diz a oração. Eu já tive a oportunidade de participar em missa com um bispo, não vou falar nem que diocese e nem que bispo foi, mas o povo cantou um glória, muito esculhambado lá, muito doido, e a hora que acabou, o bispo simplesmente chamou o povo dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Como quem diz, isso aí não valeu. Não é isso aí. Né? Então, aí, se eles fazem isso, nossa, o pessoal se ofende. Mas, gente, se eu estou despreparado, se eu estou oferecendo qualquer coisa, se eu estou cantando o que eu quero, do jeito que eu gosto, esguelando que é um doido, porque eu quero, mas você não está louvando a Deus. O nosso louvor é ao Senhor. E um dado importante, que não viria nem o caso estar falando aqui, para depois não tomar hater aí. Mas não tem problema, eu não faço questão, não sou candidato a nada. O cara vai, canta um glória e bate palma. Não batam palma na missa. Não tem palma na missa, você está no Calvário. Já falamos em outros vídeos. E tem padre, parece que gosta, né, de tentar o pão com reza.
A salva de palmas. Então, imagina no Calvário a gente fazer uma baguncinha básica. Né? Eu estou diante da cruz, onde tem Nossa Senhora aos pés da cruz, a Virgem Lacrimosa, Nossa Senhora das Dores, a Maria de Cleofas junto com ela, Maria Madalena e o próprio evangelista, né? João, não o Batista, é o João Evangelista, aos pés da cruz, vendo aquela carnificina, e de repente eu vou distraído lá no meio do povo. Vamos bater palma, vamos cantar parabéns para não sei quem. Vamos deixar para o aniversário do fulano bater palma. Agora, não, na missa não se bate palma. Dom Devair é muito pronto em corrigir isso. Não se bate palma na missa. O padre já deu a bênção final, depois ele chama o povo. E viva Jesus! Viva Jesus! Bata palma, louve o Senhor, cante, grite, pule, subir, faça o que quiser. Mas na missa, não. E talvez dentro da igreja não caiba também um negócio desse tipo, porque é o templo sagrado, é a casa do Senhor. Então, assim, não vamos esculhambar nunca. Né? Quando a gente faz menos, é sempre mais. Né, para Deus. Falando do Glória também, que você falou do cântico, dos corais e tal, né? Como nós deveríamos seguir a instrução geral do São Romano, né, Glauco? Lá mesmo Sim. Instrui os cânticos, dizendo que devíamos os cânticos deviam ser embasados nos cantos gregorianos, que são as formas mais, vamos dizer assim, mais santas de se cantarem, né, de não modificar a música, né? E hoje não tem isso, igual você falou, hoje faz em ritmo de samba, ritmo de música sertaneja e acaba se virando uma festa. Ainda se fosse uma festa bonita, bem feita, uma coisa de mau gosto, né? Umas coisas tão... Chega a ser chulo, sabe? Chega a ser de cruz. Na hora do glória, acho que Jesus, o Espírito Santo e o Pai tampam o ouvido e falam assim, não prestei atenção, não sabe o que fazem. Porque é doido o negócio. É coisa que a gente não sabe. Mas também o problema não é só não saber, é não querer aprender e não fazer o certo depois, porque eu não quero assim, eu quero do meu jeito. E essa é a pior parte. Quanta coisa que eu já não fiz. Quando eu comecei participando em grupo da renovação, gente, então chegava na missa aquele auê, a gente batia, pulava, batia palma, e gritava, não sei o quê. Mas é próprio da renovação carismática, ou renovação carismática. O Glauco, presta atenção, a missa não é nem sua, nem da renovação, nem de ninguém. A missa é o sacrifício de Cristo pela salvação do seu povo. É o ato máximo de amor de Deus por nós. Né? Ele se deu na cruz, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito sobre nós, para que a gente viva a salvação. Tomar esse cuidado, a gente precisa aprender, precisa crescer, gente, sair do basicão, entendeu? Mudar de etapa, crescer de nível, é importante. Né? Então, vamos lá. O Glória, então, é o hino de louvor que a gente apresenta ao Pai. E outra coisa, quando o Glória é rezado ou cantado, você pode, não é obrigatório, mas você pode, nos dois momentos onde fala Jesus Cristo, você pode fazer uma vênia, um assentimento, assim, com a cabeça, uma pequena inclinação, em louvor e deferência, né, em atenção a Jesus Cristo, que é o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor, o nosso Deus, nosso Salvador. Então, pode fazer. É obrigatório? Não sei se é obrigatório, não me consta que seja, mas antigamente se fazia. Antigamente todo mundo fazia, então não tem essa de ser obrigatório, não, todo mundo fazia. Procurando saber sobre isso, uma participação melhor na missa que eu estava procurando, né? É duro citar ele porque ele é uma referência até, então, né? Na questão de catecismo católico hoje em dia, o padre Paulo Ricardo, né? E ele fala assim que, na verdade, o glória a gente faz porque nós pronunciamos o nome de Cristo. Ele fala, então, quem pronuncia o nome de Jesus Cristo deve fazer a vênia. Então, Sim. Às vezes, quando só o padre faz, ele fala, as pessoas não seriam obrigadas a fazer, mas o padre sim, porque ele pronunciou o nome de Cristo, né? Então... e é Jesus Cristo. Quando ele pronuncia o nome de Cristo, ele não faz. É só quando se diz Jesus Cristo. Ou então, Virgem Maria. Também se pode fazer o via. Aí ele coloca até uma diferença entre Jesus Cristo e a Virgem Maria, porque ele fala que a Virgem Maria é só uma inclinação de cabeça, porque ela é abaixo de Jesus Cristo. Jesus Cristo claro, é uma vênia. Então, eu acho bem interessante isso, porque
as pessoas também não sabem quando fazem, quando não fazem, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Então a gente devia estar sempre procurando saber para uma participação mais adequada na missa, mais honrosa da nossa parte. Né? E veja uma coisa, João, quando você quer participar bem, você fica atento ao que está sendo falado, ao que está sendo rezado, ao que está sendo cantado, para você fazer a sua parte. Então, isso faz com que a gente participe melhor da missa. Entende? Isso faz com que eu esteja de corpo presente, com a mente aguçada, atento, com a minha vontade disposta, com a minha inteligência atenta ao que está acontecendo para participar com verdade. Isso é importante, poxa. Né? Não é só pelo rigorismo de agora tem que fazer assim, agora tem que fazer assim, agora tem que fazer assim. Não, não é isso. Mas cada gesto que eu coloco na missa permitem com que eu esteja mostrando, assim, nem para os outros, mas permita com que eu esteja adentrando mais a esse mistério, né? Então, eu acho que isso é importante a gente ter o conhecimento. Hoje em dia, por exemplo, eu sou consagrado a São José, fiz a minha consagração particular a São José. Então, quando vai relembrar na celebração, né, na Santa Missa, vai se fazer referência a Santa Virgem Maria, São José, seu esposo, eu faço vênia do mesmo jeito, os dois. Porque eu sou consagrado a São José, que é patrono da igreja. O pai adotivo de Jesus. O homem que foi escolhido para ser o esposo da Santíssima Virgem e salvador de Jesus, porque é ele que pegou Maria, Jesus botou no burrinho, picou a mula e foram para o Egito para Jesus ser salvo e não correr o risco de morrer na mão de Herodes. Então, peraí, ele não é ele é o patriarca da igreja, ele é o patrono da igreja. A igreja se consagrou a São José. Então, eu acredito que não seja pecado. Mas se alguém souber que me avisa que eu não faço mais. Mas como fala, na mesma oração fala, para que a gente participe na vida eterna, junto da Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, eu faço vênia e pensando no São José também. E se eu não fizer o vênia, eu vou estar pensando no São José do mesmo jeito. Então, a gente tem que tomar o cuidado de não querer levar tudo a ferro e fogo e criar um negócio rígido, mas o bem feito não é rigorismo. O bem feito é feito de coração, é feito dando a devida importância. Né? E aí, se os outros acharem, o que os outros acharem, você deixa para eles. Se acharem uma correntinha de ouro, um brinco de brilhante, um anel de diamante, eu não vou me dar para você. Então, o que eles acharem não importa muito, não. Fica para eles lá. Né? Vamos para o próximo? Então, eu até comentar que o próximo, como é um assunto bem interessante, bem que envolve a nossa participação, que é a hora da coleta ali, né? A gente poderia deixar para a próxima já, né? Vamos deixar. E depois disso a gente já vai entrar. Depois a gente já entra no rito da palavra. Isso. No rito da consagração, né? Uhum. Na consagração, na oração eucarística e tudo mais. Porque a missa é dividida em duas grandes partes. A primeira parte, desde o início até a aclamação do Evangelho, ela é o rito da palavra. Então, assim como a palavra se fez carne, na missa, aquilo que a gente ouve, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, também depois vai se fazer carne no altar. É interessante saber que duas coisas, vamos lá rapidinho, porque assim a gente já vai encerrando. Na próxima semana nós vamos entrar nesses assuntos, então, né, João? Isso. Tá. O João atentou uma coisa aqui, João, ou Glauco, você pode, né? No começo, você falou do PX aqui, até citou, vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que o PX é um significado, o PXA é outro significado, é isso? Seria isso aqui, eu não entendi, né? A palavra. O PXA é o Pax, né? Isso. O PX é um outro significado, seria Jesus Cristo, é isso? Isso. Porque, na realidade, o que acontece? Esse símbolo, inclusive, depois foi usado quando o Constantino se converte, eles usavam Pax Romana, daí que eles falavam Pax Romana. Mas a Roma convertida, tá? Porque a Roma sem Jesus Cristo não virava nada, não tinha paz nenhuma. Então, tem essa questão do PAX e do PX só, que era para indicar o Cristo, né? E tem uma questão que é difícil da gente entender algumas coisas, por quê? Se falava no tempo de Jesus
o povo hebreu falava o hebraico, né, a língua de Jesus, e o aramaico, e todo mundo, inclusive eles, acabavam falando e entendendo tanto o grego quanto o latim. Então, você imagina, 3 idiomas. Se você contar o aramaico, que é um dialeto do hebraico, não tinha nem escrita, seriam 4 idiomas, porque tinha bastante diferença uma coisa. Imagina, grego e latim não tem nada a ver uma coisa com a outra. O hebraico com o latim, o hebraico com o grego não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eram as linguagens faladas. E o Cristo, o Cristós, ele era tratado assim, que é um ungido, o Messias, para o hebreu, ungido pro latino, né, para quem falava latim, e o Cristós já era grego, né? Então, existem essas simbologias que são diferenciadas. Eu posso até falar disso com mais propriedade depois no nosso próximo vídeo, porque eu queria comentar o seguinte: nós estamos vindo no rito da palavra, nós estamos na Santa Missa e viemos no rito da palavra. O que vai acontecer? Nós vamos para a mesa do altar, nós saímos da mesa da palavra, nós vamos para a mesa do altar, em continuidade. Então, a palavra que foi proclamada, o Cristo palavra, vai se tornar presente na Eucaristia. Tanto que o ambão, que é o lugar onde se lê a palavra de Deus na missa, na celebração, ele tem que estar no mesmo nível, no piso do altar do sacrifício. Porque é a mesma missa, é um acontecimento contínuo, né? Às vezes você vai ver que a mesa da palavra, não sei nem como se chamaria, se é a mesa da palavra, mas o lugar onde fica muitas vezes o comentarista é num nível abaixo, não tem problema. O que não pode é a mesa da palavra estar em outro nível de piso que não seja o do altar. Tem que os dois estar no mesmo nível, né? E não sei se tinha mais alguma coisa que me ocorreu que eu não comentei, agora eu não estou lembrando o que é, mas não tem problema. Uma coisa que a gente queria pedir que você que estiver participando com a gente, se você achar interessante, achar que tem utilidade, que é válido, você possa dar o seu like, partilhar com os outros. Você está ajudando a evangelizar, você está fazendo o serviço que a gente estava se dispondo a fazer. Você está evangelizando. O São Paulo VI vai dizer que quem patrocina, quem divulga, quem ajuda na evangelização tem os mesmos méritos, né? Então, se tem algum valor que a gente está fazendo, eu creio que sim, você ganha igual, né? Se você fizer também, divulgando, passando o link para que outras pessoas assistam. E ainda tem um detalhe que é importante. Quando você dá um like e compartilha o vídeo, a plataforma, né, no caso do YouTube, eles vão entender que esse vídeo é relevante, então eles começam a distribuir para mais pessoas. Então, se você puder e quiser fazer esse favor para a gente, dar essa moral para nós, a gente agradece. Uma coisa também, Glauco, a gente podia falar, teve uma Sim. vez que a gente pediu oração para o João, para você ingressar no seminário, eu acho que agora foi efetivado, né? Ele falou para mim hoje que está tudo certo já, né? Temos mais um sacerdócio a caminho aí. Sim. E é uma alegria para nós, com certeza, não tenha dúvida, porque sem o sacerdote nós não vamos ter perdão dos pecados e não vamos ter o santo sacrifício, a Santa Eucaristia. Então, o sacerdócio é uma eleição que o Senhor faz, né? É uma graça muito grande, e a gente reforça o pedido, né? João Pedro, se você puder lembrar dele nas suas orações, ele está entrando agora no seminário propedêutico, faz um ano aqui no seminário, fica ali na paróquia São José, né, junto com o padre Cláudio Furlan, e depois, passando essa etapa, ele já vai para Campinas, no seminário que tem lá de filosofia, depois da teologia, para se ordenar. Então, que a gente conte, que ele possa, e não só ele, todos os nossos seminaristas e vocacionados, possam contar com as nossas orações, né? Isso é importante. E agora está efetivado. Dia 4 de fevereiro, ele deve estar ingressando no seminário já. Então, as nossas orações por ele e por todos os seminaristas para que sejam perseverantes e fiéis. Isso aí. Beleza? O que mais, João? Acho que agora é só a oração final. Então, vamos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da doce Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, e de São José, seu castíssimo esposo, venham sobre nós a proteção, a graça e a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Gente, sejamos felizes, porque a Trindade habita em nós. Olha que coisa fantástica. Então, até a semana que vem. Deus os abençoe. A gente se fala na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até mais. Até a próxima. Valeu, João. Obrigadão. Um abraço, tchau.